Olá, olá, boa noite. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao dia 3 do Bem Viver Nutrição 2021. Nutrição, a que será que se destina? Construindo mundos possíveis nas adversidades. Eu me chamo Indira Ramos Gomes, sou nutricionista e atualmente estou na assessoria técnica do CRN5. E para começar, eu já gostaria de trazer alguns lembretes aqui para a gente, tá bom? Então, o link para essa transmissão poderá e deverá ser compartilhado. Então, fica à vontade, pode compartilhar aí com os amigos, com os colegas. Agora, é importante chamar a atenção de que o acesso ao link não dará direito a certificado, tá? Apenas para quem se inscreveu pelo Simpla e para quem confirmar a presença na listinha que vai ficar aqui fixada no topo do bate-papo. Já já a Cleia vai colocar aí para a gente. Então, queria já aproveitar também e pedir para vocês darem um massa, um legal aqui embaixo na nossa transmissão, compartilhar, se inscrever no canal do CRN5 para acompanhar as novidades, os demais eventos que o CRN5 realiza, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, Cleia também vai colocar aqui daqui a pouco na barra. Olha só, a lista de frequência, de presença já está aí acontecendo, tá bom? Bom, então cá estamos, né, no penúltimo dia do Bem Viver 2021. Desde segunda, estamos vivenciando encontros, reflexões de extrema relevância para pensar, sentir o mundo e nele atuar enquanto nutricionistas. Sempre tendo em mente o papel, o nosso papel, o propósito e quais valores e princípios devem ser orientadores da nossa conduta profissional, no cotidiano do nosso fazer, em qualquer área que nos propusermos a atuar. No dia de ontem, dia em que celebramos a profissão de nutricionista, nós cultivamos valores fundamentais para a construção do bem viver. Sigamos nesse fazer hoje, no nosso terceiro dia de evento, diante do desejo e da urgência de cultivar mundos com poética. O encontro de hoje torna-se fundamental para promover reflexões, expandir a consciência, provocar afetações sobre atuação em nutrição para a construção de mundos com encantamento, mundos possíveis para todos os seres. Então, para a nossa mesa, nutrição, ética e consciência, é com muita alegria que eu convido para somar nessa noite com a gente uma nutricionista, mestra em nutrição e saúde pela Universidade Estadual do Ceará, possui residência em assistência à saúde pela Universidade Federal do Ceará e pós-graduação em comportamento alimentar. Atualmente, ela divulga informações sobre nutrição, saúde e sociedade nas redes sociais através do @ anota aí para seguir, NutriDesconstruída, nutri.des.construída. Seja bem-vinda, Pabile. E para agregar... Perdão. Pode falar, pode dar boa noite. Eu sou emocionada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal do bate-papo. Seja bem-vinda. Aí, Cleia já botou aí embaixo para o pessoal seguir. Bom, para agregar ainda mais nosso encontro, mais uma nutricionista. Ela que é docente do curso de nutrição da UNEB, terapeuta integrativa e sistêmica, doutora em psicologia, saúde e qualidade de vida, mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, possui especialização em psicopedagogia pela Universidade Gama Filho e em arte-terapia junguiana pelo Instituto Junguiano da Bahia. E é graduanda em psicologia pela Faculdade Santa Casa, além de ser escritora e idealizadora do projeto Arautos da Consciência. Que alegria contar com sua participação, Ana Cristina Mendes. Seja muito bem-vinda. Boa noite, queridas, todos, todas e todes, né? Eu estou muito feliz de participar desse evento, me sinto honrada, né? Estava conversando aqui nos bastidores com Pabile. Quanta honra a gente ser lembrada para falar de um tema tão nobre, tão especial e tão necessário no mundo que a gente está vivendo. E muito feliz em ver o CRN nesse movimento, né, de trazer a discussão de valores que devem
nortear a nossa vida como seres humanos, porque antes de sermos humanos, né, antes de sermos profissionais, somos seres humanos. Então, eu quero parabenizar os colegas pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, né, por toda a semana comemorativa, e ser muito grata. Para mim é uma honra, honro aqui a presença da minha colega Pabile, né? Estamos aqui falando da intergeracionalidade, como isso é bom, né? Trocar saberes com gerações diferentes. Então, parabéns ao CRN, parabéns aos Nutris e gratidão pelo convite. Que coisa linda. Olha só, gente, pela programação, vocês sabem que a gente contaria hoje também com a presença da nutricionista Verena Macedo, uma nutricionista extremamente potente, que traria belíssimas reflexões e, sem dúvida, provocações para a gente nessa noite de hoje. Mas Verena perdeu a conexão, a gente está com um pouco de dificuldade de manter a comunicação com ela ao longo do dia. Estamos aqui na esperança de que, de repente, até o final da noite, ela nos presenteie com a presença dela. Mas, caso isso não aconteça, depois a gente pode tentar ver alguma estratégia para que ela grave um vídeo e a gente deixe aqui registrado. A gente sabe que não será a mesma coisa de estarmos juntos aqui nessa partilha do ao vivo, do encontro, mas, sem dúvida, é uma pessoa que tem muito também a contribuir e a brilhantar esse evento. Então, informe feito sobre a presença, na verdade, sobre a ausência da nossa outra convidada, Verena Macedo. Então, a gente já vai seguir para a prosa, para a melhor parte, certo? Então, eu vou pedir, por favor, que a gente siga na ordem mesmo de apresentação, e aí a gente já conversou sobre o nosso tempo, então aí a gente fiquem à vontade para poder comentar aqui no bate-papo, interajam, tragam suas reflexões, suas inquietações, certo? Suas dúvidas, seus questionamentos. Pabile, por favor, fique à vontade para começar, e em seguida, Cris Mendes. Então, agora oficialmente, né, que vocês viram como eu sou apressadinha, boa noite a todos, a todos e a todos. Fiquei imensamente feliz com o convite, então eu já quero aqui agradecer a oportunidade a todos os colegas do CRN5. Também quero desejar, né, os parabéns, o meu abraço aí pelo dia de ontem, que eu, refletindo aqui, um dia que a gente precisa mais desse abraço para a gente juntar as forças e seguir, do que de fato, talvez, celebrar como se já estivéssemos com tudo ok, né? Não que isso seja ruim, a gente precisa celebrar e honrar o que a gente já tem, mas que sirva como mola propulsora para que a gente siga. Então, antes de me apresentar enquanto Nutri, né, enquanto isso que vocês já sabem, todas essas formalidades, eu me apresento também enquanto Pabile, essa pessoa muito falante aqui, que vocês viram que no começo eu já queria até engolir antes das meninas. E essa inquietação de ser muito falante, de ser comunicativa, eu estou acompanhando vocês no chat, então se vocês quiserem também já começarem a falar alguma coisa, também podem começar. Me veio a necessidade de falar bastante sobre nutrição também, porque a forma com que eu via que a nutrição estava sendo falada nas redes, principalmente ocupando um espaço muito grande nas redes sociais, me inquietava bastante, porque eu sempre via esse reducionismo do nutricionista, eu sempre via com toda a complexidade da nossa profissão ser reduzida a algumas coisas, eu via vários estereótipos sobre os nossos corpos, sobre as nossas funções, sobre N questões, que isso começou a me inquietar bastante. E eu não sei, até hoje, é uma falha minha, mas eu preciso saber disso, quais são, pelo menos não sei se existe um dado para isso, mas se existe uma prevalência de infrações éticas, e eu acredito, isso é bem empirismo, tá, gente? Estou falando da minha perspectiva, que eu acredito que isso seja muito voltado para o corpo, para fotos, por exemplo, de antes e depois, para estereótipos, para alguns profissionais que utilizavam um corpo em detrimento do outro. E isso e muitas outras inquietações me fizeram começar a estudar a gordofobia, a partir da perspectiva de nós, enquanto profissionais, enquanto estudantes, como nós estávamos proferindo essa gordofobia, inclusive nas redes sociais. E aí eu comecei a investigar, isso começou a me inquietar, e eu saí de uma graduação, saí de uma residência e entrei no mestrado para tentar
né, compreender como isso se dava, o que é que isso fundamentava, por que isso acontecia, o que é que motiva existir esse tipo de coisa. E aí, quando você começa a olhar, você começa a ver que muitas coisas se entrelaçam. Muitas vezes, a falta do conhecimento do que do limite ético, de onde o nutricionista, o profissional nutricionista, o estudante pode ir, de onde ele não pode mais ir. Falando de uma perspectiva de rede social, eu comecei a perceber que existia uma certa desumanização, talvez, porque nós, enquanto profissionais de saúde, não devemos nos esquecer disso. E quando a gente entra na rede social, que é um mundo extremamente mercadológico, a gente começa a ver números de seguidores, números de curtidas, e a gente acaba esquecendo que atrás daqueles números de seguidores existem pessoas que podem ser impactadas pelo nosso conteúdo. Então, eu comecei a ver que a gente está indo por um caminho, né, ainda está indo por um caminho que é muito perigoso para a nossa prática profissional, porque a gente pode começar a desumanizar realmente o nosso serviço, inclusive aqui na rede social. E aí, um dos meus objetivos com a rede foi começar a tentar espalhar essas informações, né, do quanto as redes sociais elas podem ser prejudiciais do ponto de vista de nós perpetuarmos um tipo de preconceito que é a gordofobia, e começar a explicar que a gente precisa estar ocupando esse espaço, mas de forma muito consciente e principalmente com, se possível, o nosso código de ética aqui, ó, embaixo do braço, para que a gente, de fato, comece a explorar e comece a mostrar como a nutrição precisa ser vista, como a nutrição deve ser mostrada, o que o profissional pode fazer e deve fazer, não apenas, né, pelo seu sujeito, né, mas enquanto um profissional que trabalha realmente em prol da sociedade. A gente não pode esquecer disso. Ainda que a gente esteja numa rede social que é privada, né, que enfim, uma indústria mega multimilionária, a gente está falando ali, tudo que a gente fala é em prol da sociedade, então a gente não pode estar esquecendo disso. E quando eu comecei a falar sobre isso, né, falar sobre nutrição, eu acabei encontrando muitas pessoas que acabavam se identificando, que acabavam sentindo isso, que existia esse ponto, assim, esse ponto de não identificação, e começaram a trabalhar dessa forma também. E, então, nas redes, eu tento trazer, né, porque eu acredito que seja uma forma de, mesmo eu estando aqui em casa, conseguir me comunicar com um maior número de pessoas, com as redes eu tento trazer essa perspectiva meio desconstruída mesmo, do que a gente deve fazer na rede social, de quais são os nossos limites éticos, de quais são as nossas perspectivas, do que é que nos faz entrar na rede social. E, a partir disso, ser crítico. Porque eu entendo que seja muito fácil caminhar de acordo com o mercado, principalmente quando a gente está falando, né, gente, de um período de extrema precarização do trabalho. Então, é muitas vezes desafiador tentar seguir ali à risca tudo o que acontece, porque a gente entende que a lógica do mercado muitas vezes não prioriza essas pessoas. Então, a gente precisa também prestar atenção nessas coisas. Nem todo mundo... A gente precisa começar a fazer bastante recorte de classe, raça e gênero, para a gente ser mais fiel ao que a gente está se propondo a ser crítico. E aí, exatamente, Camila, estou vendo aqui, né? É muito importante o cuidado com a postagem. Então, a partir do momento que eu entrei na rede social, foi nessa perspectiva, de tentar mostrar para as pessoas que não necessariamente o nutricionista precisa estar na rede social mostrando o corpo, o nutricionista não precisa estar na rede social mostrando tudo que ele come, ele não precisa estar na rede social para tentar garantir X, Y, Z de seguidores. A gente pode e deve estar na rede social em prol, sim, dos nossos benefícios individuais, mas, acima de tudo, da coletividade.
É impossível, eu acredito hoje, ter uma rede social sem um compromisso social enquanto profissional de saúde. Porque senão é violento. Quando a gente está falando hoje de 19 milhões de pessoas em situação de fome, e eu simplesmente só produzo posts para como nutrir o corpo, como trabalhar X ou YZ de alimentos, quais os benefícios de X, Y, Z, eu estou meio que fechando os olhos para essa realidade. Eu estou minando ali as pessoas que podem ter um pingo de consciência crítica sobre o contexto que nós estamos vivendo. Então, independentemente do que você trabalha, você consegue, sim, tentar trazer um pensamento crítico, tentar trazer um pensamento que envolva o social, para que você consiga trabalhar nas suas redes de forma ética, de forma consciente. E não necessariamente, eu sempre penso que o nutricionista, quando chega na rede social, ele precisa abandonar um pouco da perspectiva que ele tem do que é sucesso, do que é um bom desempenho, digamos assim, porque a gente não pode seguir por esse caminho, né? Principalmente um caminho que nos é dado antes mesmo de entrar. Então, eu penso que seja isso, assim, esse contato inicial. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas. Boa noite, Aline. Eu estou vendo aqui a Arielle, né? É imprescindível que esse debate seja feito nas universidades. E estudante de nutrição não é nutricionista. Sim, é verdade. Gratidão, Fabília. Assim, num curto tempo, já trouxe tantos elementos para a gente pensar, né? E aqui a gente já consegue perceber essa movimentação no bate-papo. E é exatamente isso que a Fabília colocou. Vamos comentando aqui. Vou passar agora, né, a oportunidade para a Cris Mendes também fazer as contribuições dela e a gente vai batendo essa prosa boa. A gente tem aí ainda uma longa noite para a gente conversar. Pode ir, Cris, por favor. Ok. Eu estava aqui, né, sorridente, assim, radiante na fala de Fabília. Primeiro porque, como pessoas de gerações distintas, né, e ela, com esse trabalho belíssimo que ela faz nas redes sociais, eu desconfiava, nem combinamos, mas eu desconfiava que ela ia falar disso. Então, nem me arvorei, né, a adentrar aqui o universo das redes, que eu falei, Fabília vai explorar isso, né, e muito, muito bacana a fala dela, né, que depois acho que a gente pode comentar, bater um papo, trocar figurinhas, porque falar de ética é falar de desconstrução, né? Falar de ética é falar de disruptura. Então, eu vou pedir licença, né, a todos para começar a minha fala com uma poesia. Né? Eu combinei com a Indira que eu iria iniciar minha fala e terminar com a poesia. E vou contar um pouquinho por quê. Durante esse processo da pandemia, em meio, né, a tantas turbulências que nós todos estamos vivendo como humanidade, como sociedade, cada um precisou buscar de si, né, as estratégias, os recursos para o enfrentamento de tudo isso. Né? E em setembro do ano passado, eu me vi, né, sendo inspirada, intuída a escrever sobre o que eu estava sentindo, sobre, né, o que me estava vindo como propósito, e eu percebi que precisava trazer algo de plantar sementes de consciência em mim mesma, né, naquele que me cerca, através da poesia. Me veio isso, despretensiosamente, que eu acabei transformando num instrumento de luta, de voz, de fala, né, e que eu tenho levado para a sala de aula, que eu tenho trazido para eventos como esse, e que eu tenho conseguido, inclusive, colocar em livros de poesia. Então, a poesia entrou na minha vida, né, a ponto de colegas de faculdade me chamarem de a Nutri Poética. Então, eu já ganhei esse pseudônimo aí, a Nutri Poética. Então, eu quero começar essa fala com uma poesia que tem um título que até creio que é conhecido de todos, não é uma frase minha, mas se você botar lá no Google, você vai encontrar, eu não sei quem é o autor. O título
é Fome na Alma, Comida Nenhuma Acalma. O título não é meu, mas a poesia é de minha autoria, tá, gente? Tanta gente desnutrida querendo explicação, buscando sentido para a vida, carente de nutrição. Sem um prato de comida, não se faz transformação. É um beco sem saída, utopia, ilusão. Ser humano se alimenta de história, de experiência. Com fome não se sustenta seu saber, sua inteligência. A comida, o alimento, o afeto dá sustento. Olha ao lado, traz cuidado, em teu ser humanizado. Nem tudo que a gente sente tem um nome na ciência. Tem armadilhas na mente. Traz a voz da consciência. É preciso ter respeito. Todo mundo tem direito. Pois essa fome na alma, comida nenhuma acalma. Então, eu abro minha fala trazendo essa reflexão, né? Esse despertar da consciência a respeito do que é ética para a gente, né? Então, eu começo com essa pergunta: o que é ética? Né? Eu, nas minhas buscas aqui, né, fazendo um compilado de autores, de pensadores, eu busquei, né, alguns conceitos, mas eu procurei sentir no meu coração aquele que fazia mais sentido para mim. Né? Então, se a gente vai para os livros, a gente encontra a ética conceituada, né, como aquela parte da filosofia que estuda os motivos que constroem e que distorcem os padrões de comportamento humano. É um conjunto de regras, de normas de conduta. Então, a gente vai encontrar uma infinidade de possibilidades de definição desse conceito. Né? Mas eu fui para a raiz. Ethos. Ethos é uma palavra que vem do grego, né? E numa dessas definições eu encontrei uma que me chamou muito a atenção. Ética como morada do humano. Quando eu li isso, eu falei, gente, que coisa interessante. Só é possível falar em ética quando a gente fala de seres humanos, né, nas suas relações. Quando a gente fala de ser humano que tem capacidade de decidir, de julgar e avaliar com autonomia. Então, a ética, na verdade, é o que faz fronteira entre o que a natureza nos coloca e o que nós escolhemos. Então, para a gente levar para o campo da prática, né, quais são as perguntas que podem nortear, né, uma conduta ética? Então, quando o Pabili traz assim, o que é que a gente posta ali na rede? Né? Então, perguntas que podem nortear isso bom, o que é que eu quero postar, o que é que eu quero veicular, o que é que eu quero publicar, o que é que eu quero divulgar, o que é que eu posso? É uma outra pergunta. E o que é que eu devo? Então, são 3 verbozinhos muito úteis para que a gente possa fazer um exame, né, de autoconsciência e pautar nossas condutas enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto nutricionista, enquanto docente, né, falando um pouco da minha trajetória. Então, essas 3 perguntinhas podem ser aplicadas diariamente em qualquer ação que a gente vai para a vida, né, diante de outro ser humano. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu quero. Esse trocadilho aí, né? Então, o ser humano, ele é, em essência, ser com um outro no mundo. A manifestação histórica do homem, ela se dá na sua condição de ser um ser dialógico, um ser que se comunica, um ser que se relaciona com o outro, né? Então, muito se fala em ética, nós temos, né, como documento de base que pauta nossas condutas profissionais num código de ética, mas ela se faz na prática, no lidar, no cotidiano das nossas ações. Né? Então, nesse contexto, é importante também a gente refletir sobre os nossos dilemas de conduta. Né? Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente tem conflitos, né, de como a gente deveria agir em algumas situações de vida. São os nossos dilemas éticos. Esses dilemas vão aparecer em todos os campos da nossa vida. Dilemas na política, dilemas na saúde, dilemas na nutrição, dilemas. Então,
eu fico a me perguntar, né, em meio a esse cenário que a gente está vivendo, de uma grande crise ética, né, uma crise política, uma crise econômica, uma crise existencial. Eu acho que a gente, né, vivencia várias crises paralelas, e eu fico a me perguntar o que virá depois dessa crise de valores, né? Qual é a ética que a gente está construindo para as gerações futuras. Então, o chamado, né, desse papo é para essas reflexões, né? Porque enquanto eu faço esse chamado para vocês, enquanto colega, eu estou fazendo para mim a todo tempo, porque se a gente parte do princípio, né, que ninguém nasce, nenhum de nós nasce com preceitos e valores internalizados. Se a gente for lá para o campo da psicologia, né, que também é um território que eu transito, a gente percebe que a gente só concebe essa ideia do bem e do mal, do justo e do injusto, do certo e do errado, na primeira infância. Na nossa primeira infância é que a gente começa a receber, né, esses pacotes de informação, esses sistemas de crenças, e a gente vai internalizando isso sem perceber e construindo, né, uma ética pessoal e lidando com isso na nossa sociedade. E às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente vai, né, levado por um sistema, né, que é pautado na competitividade, né, no sistema, no modo de produção explorador. Então, esse contexto, em muitos momentos, não nos permite parar para pensar, né, no automatismo da nossa ação, no automatismo das nossas atitudes, das nossas falas. Então, é algo, né, que a gente está tendo oportunidade, infelizmente, pagando um preço muito alto, né, com muitas perdas de vidas humanas, pagando um preço alto com esse isolamento social, mas também um momento de profundos aprendizados, né? Então, eu gosto de olhar, apesar da crise, e toda crise, né, ela vai gerar uma transformação profunda na sociedade, na humanidade, é nisso que eu acredito, e é isso que a história mostra, né? Toda grande transformação é precedida por uma crise. Então, nós estamos tendo, como sociedade, como humanidade, a oportunidade de se reinventar, de se desconstruir, de se reformar. Não gosto muito dessa palavra reformar, mas de fazer uma reforma íntima, por que não? Então, o chamado aqui, colegas, e estudantes, futuros colegas, né, é para a gente fazer uma análise de como é que a ética está se fazendo presente na nossa vida, né? Porque a base de toda a construção ética, cujo campo é essa prática que eu estou comentando, ela parte do pressuposto que a ética surge quando o outro emerge diante de nós. Essa é uma linguagem do Humberto Eco, né, que eu estou plasmando essa fala dele, onde ele fala: a ética nasce quando o outro emerge diante de nós. Então, a ética surge a partir do modo como se estabelece a relação com esses diferentes tipos de outro. E eu gostei muito, né, dessa fala, dessa frase do Humberto, que eu busquei linkar com a outra ideia, né, de um filósofo, de um teólogo, que eu gosto muito das ideias dele, que é o Leonardo Boff, onde ele fala que esse outro da nossa relação pode ser a própria pessoa, o outro sou eu, né? O outro sou eu que me volto para mim mesmo, que faço uma análise de consciência, um exame de consciência. Eu capto os apelos que se manifestam na minha consciência, se é de compaixão, se é de ódio, se é de solidariedade, se é de vontade de dominação do outro, ou se é de cooperação, ou se é de responsabilidade. Se dá conta dos seus atos e das consequências dele. Estamos falando de ética. O outro também pode ser aquele que está na sua frente, no seu lado,
né? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um trabalhador, pode ser um empresário, pode ser um transgênero, pode ser um negro, pode ser um religioso, um portador de necessidades especiais. Mas o outro também pode ser os outros como uma comunidade. Pode ser uma classe social, pode ser a sociedade como um todo. E se a gente for ampliando esse olhar, esse outro, numa perspectiva mais global, pode ser a natureza, o planeta Terra, como Gaia, e o outro também pode ser Deus. Então, gente, o que é que eu quero dizer com essa fala? Que diante do outro, ninguém pode ficar indiferente. É necessário tomar uma posição diante do outro. Então, é aquilo que Pabili traz na fala dela, quando ela coloca que a gente precisa se preocupar com quem está do outro lado da tela, do outro lado da rede. Porque aquilo que a gente veicula na rede, aquilo que a gente fala, pode destruir uma pessoa. Então, eu falo sempre isso em sala de aula, né? Que a gente precisa ter muito cuidado com a comunicação que a gente faz. E aqui eu trago o valor da comunicação não violenta, que também é parte da ética, que também é parte de uma atitude de consciência. Nós estamos engatinhando como sociedade, nós estamos aprendendo, né, com os nossos irmãos orientais, né, que têm uma outra cultura, né, uma outra jornada de busca no modo de se comunicar, e a gente vem aprendendo a duras penas o valor disso, né? E mais de perto ainda, essa comunicação não violenta, a gente tem como aprender com os nossos ancestrais, com as nossas raízes, com os nossos antecedentes, com os nossos antepassados, em particular os povos tradicionais, né? Os quilombolas, os indígenas, que são para a gente exemplos genuínos de ética. Então, não poderia deixar de falar, né, de me referir mais uma vez, ontem na mesa, né, nossas colegas lindamente trouxeram, né, nas suas falas. Então, de todas as formas, o outro representa uma proposta que reclama uma resposta. Desse confronto entre proposta e resposta surge algo chamado responsabilidade. Responsabilidade consigo, responsabilidade com o outro, responsabilidade com o planeta, né? Então, no momento em que eu assumo minha responsabilidade, eu me faço um ser ético. Eu me dou conta da consequência dos meus atos. E se a gente levar isso para a nossa prática enquanto nutricionista, talvez a gente consiga colocar mais gentileza nas nossas ações, mais cuidado nas nossas falas, né? Então, tudo isso vale para o exercício da nossa prática profissional em qualquer instância, seja na rede social, seja como docente na sala de aula, seja como nutri na rede básica de saúde, né, ou como nutri nos serviços de alimentação, não importa. Né? Como eu disse no início, antes de sermos profissionais, somos seres humanos. Né? Então, nós temos hoje, mais do que nunca, o desafio de viver numa sociedade predominantemente estruturada dentro de um modo de produção capitalista que privilegia o capital, né, sobre o trabalho, que privatiza esses meios de produção, que define a forma de desigual de acesso, né, aos bens de produção, aos alimentos, aos recursos. Então, é desafiador, né? Eu vou usar essa palavra ao invés de usar a palavra difícil. É desafiador, né, conviver com esse cenário político que a gente vive, né, sobretudo contemplando governos que não realizam a definição mínima do que é fazer política, que é a busca do bem comum. Fazer política é buscar o bem comum, é cuidar das coisas do povo. Isso entra na absoluta contradição com os apelos éticos, né? O que a gente tem visto, os desgovernos que nos cercam. Então, eu elenquei aqui, né, anotei aqui alguns preceitos que eu considero ético-ecológicos,
evocadores da consciência, que eu considero urgente. Eu vou ler alguns deles aqui para ver se faz sentido para vocês. Age de tal maneira que tuas ações não sejam destrutivas da casa comum, a terra, e de tudo que nela vive e coexiste conosco. Ou age de tal maneira que permitas que todas as coisas possam continuar a ser e a se reproduzir, e a continuar a evoluir conosco. Ou então, usa e consome o que precisas com responsabilidade, para que as coisas possam continuar a existir, atendo nossas necessidades e as das gerações futuras, de todos os demais seres vivos, que também, junto conosco, têm o direito de consumir e de viver. Então, quando eu li isso aqui, né, me veio uma pergunta sobre a questão do consumo consciente, né? Então, essa pergunta eu também lanço e deixo para todo mundo que está nos assistindo, né? Como é que tem sido isso para mim, essa ideia do consumo consciente? Consumo consciente de bens, consumo consciente de produtos, de serviços, isso também é ética. Então, para a gente superar essa ética altamente destrutiva do futuro da humanidade e do planeta Terra, a gente tem que partir para uma outra ótica, né? Fiz até um trocadilho aqui, pegando uma fala do Leonardo Boff. Ele disse que só uma nova ótica pode gerar uma nova ética. Então, é mudando o foco da nossa lente, é mudando o nosso olhar, é mudando a nossa visão de mundo, é agindo de uma outra forma que a gente, como humanidade, como sociedade, pode começar a construir uma nova ética, né? Então, se a gente pensar, né, a base teórica e prática disso aí, né, dessa nova ótica que eu estou colocando aqui como uma esperança, né, à nossa frente, é uma lei universal, que é a interdependência entre os seres vivos, de todos com todos. Tudo está relacionado com tudo, em todos os pontos e em todos os momentos. E aí eu me lembrei, e não poderia deixar de colocar aqui, resgatando a fala de nossa colega ontem, Ruth, na mesa, onde ela trouxe a experiência dela dentro de uma comunidade quilombola, e que eu resgato aqui dentro da minha fala sobre ética, que é a ética filosófica Ubuntu, ou Ubuntu, uma ética de origem africana, onde eu sou você, você sou eu, nós somos, porque somos todos, né? Então, é uma ética que trata desse princípio de irmandade, de comunidade, de unidade comum, né? A ética Ubuntu, ela fala, eu sou porque nós somos. Então, é uma maneira, é um modo de viver em comunidade, sociedade, integral e solidário. Então, inserir isso na nossa história é por um lado, um reconhecimento, né, a contribuição dos povos africanos e afrodescendentes nessa construção do Brasil. Né? Não podemos deixar de falar sobre isso. E, por outro lado, é uma tremenda provocação e desafio para a política brasileira na busca de outro sentido ético, mais inclusivo e mais fraterno. Então, para caminhar para o final da minha fala, eu não posso deixar, né, como professora, como educadora, de fazer uma analogia da ética e dessa ética Ubuntu com as ideias de Paulo Freire, né, na obra Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire, ele afirma que a luta do oprimido contra a opressão liberta tanto o oprimido quanto o opressor, né? E aí ele pergunta por que, ele levanta a questão, por que liberta os opressores? Porque a sua existência está diretamente ligada à desumanização do outro subalternizado. Então, quando se termina a relação de opressão, esse opressor, ao deixar esse lugar de opressão,
ele passa a estabelecer uma relação de mediação, de interconexão, de humanidade plena com o semelhante. Essa é a ideia, né? Então, reunindo toda essa fala com o que Pabili também traz, né, de reflexão, de questionamentos, entendendo que não há, gente, mais lugar para esse modo de viver em sociedade que está nos colocando em perigo, né, como espécie humana, que põe em perigo o planeta que a gente habita. A gente não pode deixar de valorar, de evocar, de lembrar e de chamar a nossa prática profissional a ética do cuidado, que se baseia em 3 valores fundamentais que eu vou ler aqui para vocês. Saber cuidar, saber realizar transações em que ambas as partes ganham, é bom para mim e é bom para você, e saber dialogar. O cuidado é o centro desse paradigma e tem uma função dupla: evitar danos futuros e reparar danos passados. Então, pela voz do Milton Nascimento, eu evoco essa esperança de dias melhores para a gente enquanto sociedade, enquanto humanidade. Eu trago essa frase dele que nos diz: mais renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Então, evocando essa ética, essa autonomia, essa liberdade, como cidadã brasileira, né, como nutricionista, eu ainda tenho esperança que uma nova história seja tecida, seguramente mais cooperativa, mais humanitária, mais ética e responsável, mesmo que eu não esteja aqui para ver. Então, eu queria encerrar minha fala dando de presente para todos que nos escutam, colegas, estudantes, uma poesia que eu fiz hoje pela manhã, especialmente para esse evento, chamada Nutrição e Poesia. Então, vamos colocar um pouco de arte nesse cenário tão desafiador que a gente está vivendo e vamos refletir, né, enquanto profissionais, o que a gente pode fazer, como a gente pode trazer essa ética à nossa prática. Vamos lá. Nutrição e poesia. Assim como a poesia, nutrição também é arte. A essência é magia. É um todo, não a parte. Assim como a poesia, nutrição expressa a vida, traz histórias e anuncia os valores da comida. Assim como a poesia, nutrição traz uma ética, questiona a utopia em tal linguagem poética. Assim como a poesia, a nutrição gera seus nomes. Na escassez, dor e agonia, expressa em forma de fomes. Assim como a poesia, a nutrição nos convoca a temperar com alegria os prazeres que provoca. Assim como a poesia, a nutrição é semente, afeta, acolhe e sacia muitas das fomes da gente. Falo de poesia, falo pela poesia, da nutrição que liberta, da opressora tirania, de comer na regra certa. Falo pela poesia, da nutrição da comida, que em seu ventre alimenta o movimento da vida. A nutrição é ciência e também filosofia. Te convido à consciência através da minha poesia. Gratidão a todos por nos ouvirem. Estamos aqui para dialogar, para debater. Estamos juntos. Gente, que coisa mais linda. Muito obrigada, Cris, por essa fala que nos chama para o encantamento do mundo, né? Em tempos de distopia, é exatamente o que estamos precisando. Mas não um encantamento clichê e simplesmente romântico, mas que ele seja um encantamento na ação. E eu acho que a fala de vocês, assim, que nos convida não simplesmente para um movimento contemplativo, né? Mas uma ação esperançosa e política para a transformação da realidade. Então, muito obrigada.
Eu fiquei pensando muitas coisas. O bate-papo está aqui a todo vapor, as pessoas elogiando muito. Vou pedir para a Cleia me ajudar, por favor, Cleia, a lançar aqui também, para que todo mundo possa visualizar melhor os comentários. Mas Iane dizendo, né, Iane Freitas, que a mesa está muito linda, dizendo que é fã de Pabile, né, da sua página, das reflexões, parabéns, feliz em ter uma Nutri desconstruída nas redes, né. Agradecendo a Ana pelas considerações, poesia é arte, é vida, em tempos sombrios é luz. Professora Tereza Deiró, tomara que essa crise política e sanitária nos leve a lutar por uma sociedade mais justa, ética e sem fome. E tantos outros, olha a Ednete de Jesus, maravilhada com as falas, que sempre traz em suas falas o quanto o individual afeta o coletivo e que somos parte deste coletivo. Tem uma fala aqui de Eric, sinalizando a necessidade de que nutricionistas se politizem, que compreendam que a alimentação é reflexo de fatores multifatoriais, a alimentação é política. E aí, nesse sentido, eu vou usar aqui também, né, fui tomando nota de algumas coisas, porque se eu deixar só para essa mentezinha aqui, eu não dou conta de processar, né? E aí eu tomei nota aqui de algumas coisas para a gente pensar, numa licença, né, peço licença aqui para vocês, mas para trazer alguns comentários para o que eu gosto de chamar de um pensar, sentir, fazer em nutrição. Mas não que essas coisas sejam separadas, como ainda a gente tem a necessidade de verbalizar, mas entendam isso como um movimento integrado, pensar, sentir, fazer. Não tem ordem de começo nem de fim, né? Mas muito suleado, assim, pela fala de Pabile, pela fala de Cris Mendes, né? Que liga bonita também a gente perceber a filosofia Ubuntu junto com o bem viver, né? Como um convite mesmo para outros modos de viver, de existir em comunidade, em comunhão, não apenas entre seres humanos, mas para que a gente se perceba enquanto natureza, né? Então, eu vejo muito o quanto que nós precisamos construir modos de fazer, pensar, sentir, baseados num saber aprender que seja circular, que não seja pautado numa verdade universal. O mundo é pluriversal, e acho que a fala de Pabile e Cris nos convidam também para isso, né? Para um pensar, sentir, fazer que seja orgânico, em contraponto a um conhecimento e modos de fazer lineares, fragmentados, individualistas. É uma lógica que é cooptada pela lógica capitalista de segregar, né? Então, assim, eu acho que o movimento que a gente tem feito hoje é um movimento ousado, né? De estar aqui trazendo essa temática dentro de um evento pensado por um Conselho Regional de Nutricionistas, porque é passada a hora, dada a conjuntura que a gente tem vivido, de sim a gente ter essa ação esperançosa, mas também forte, incisiva, né? Tendo perspectiva, expectativa do que queremos para outros mundos possíveis, como a gente tem trazido. Adorei muito essa noção dos preceitos evocadores de consciência. Cris, isso é uma coisa que a gente tem que, primeiro, entender muito bem o que isso quer dizer, mas pensar o quanto que, enquanto nutricionistas, nós temos polinizado essas noções, o quanto que a gente tem sido provocadoras dessas reflexões sobre preceitos evocadores de consciência, noções que expandam a nossa consciência, né? E aí eu fico pensando, e aí muito também na fala de Pabile, por quais caminhos nós temos construído os nossos corpos, né, Pabile? Ou melhor, por quais caminhos temos nos construído? E não numa perspectiva individualista, eu estaria sendo contraditória, mas também como temos construído coletivamente, subjetivamente, cientificamente, politicamente, culturalmente, enfim. Aqui são algumas das notas que fiquei tomando para poder compartilhar com vocês. Queria também saber um pouco do que é que vocês sentem sobre isso. Os elogios continuam. Excelentes falas, nutrição, ética, verdade, consciência, mesa maravilhosa, enfim, só elogios. É com vocês. Eu ia falar
um pouco mais, mas eu, né, fui sintética para permitir esse espaço, esse momento da gente comentar aqui mutuamente, né, as nossas impressões. Então, acho que a Pabília passou rapidinho pelo tema dela, eu acho que seria muito bacana, né, a gente ouvi-la mais, visto que ela está, assim, capitaneando esse movimento nas redes sociais, e eu acho que isso nos inspira, né, e inspira aos futuros Nutris também a rever, né, muitos dos seus posicionamentos nas redes. A gente sempre dialoga sobre isso na sala de aula, né? Eu ministro uma disciplina que tem né, a psicologia nos estudos nutricionais, que acabam evocando muito essa questão do corpo nas redes, né? A a postura gordofóbica. Então, assim, é um debate muito interessante que a gente tem trazido, e a gente tem convocado os alunos muito para se autoavaliarem nos seus posicionamentos, né? No seu autocuidado, né? No seu autoconceito, né? Porque a gente, como sociedade ocidental, a gente é muito estimulado, né, a olhar sempre para fora, a nos mostrar para fora, e pouco se volta para as nossas inquietações pessoais, né, para as nossas potências. E então a gente precisa, de algum modo, retomar, resgatar esse potencial que nós somos, né? E quando eu falo na minha fala da questão de a ética nasce quando o outro emerge, o primeiro outro que eu falo é o si mesmo, né? Porque quando eu falo de mim, eu falo de você. Eu tenho até uma poesia que fala sobre isso. Falo de mim, falo de você. Né? Surgiu bem assim, foi a partir disso. Então, essa movimentação nas redes, né? O diálogo dos alunos sobre tudo isso que Pabília traz, acaba mobilizando a gente, enquanto professor, para trazer esses discursos que aparecem nas redes para dialogar em sala. Então, eu acho que é muito pertinente, né, a experiência dela. Então, eu estou aqui agora, sou todo ouvidos, Pabília, para ouvir, né, e você colocar seu lindo trabalho, né, seu lindo movimento aí. Ai, Cris, obrigada. Eu só fico triste porque a gente não está no auditório lotado para que a gente terminasse em pé, aplaudindo. Abraçando, né, Pabília? Por favor. Oi? Abraçando. Nossa, por favor, né? Então, eu acho muito interessante, Cris, que você traz. Eu não sei se o pessoal do chat já teve esse tipo de experiência, mas pelo menos enquanto eu estava na graduação, eu sempre ouvia assim: você é a sua vitrine, o seu corpo é a sua vitrine, né? Do profissional nutricionista, o que você faz para o seu corpo é quase que proporcional à capacidade de você fazer alguma coisa. E com a rede social, isso realmente se tornou um pouco de realidade, porque o profissional entra ali e ele acaba colocando realmente algo totalmente vendável, né? É realmente uma vitrine. Então, é muito perigoso habitar este campo sem tomar consciência disso, de como a gente entra na rede realmente, né? Numa perspectiva de perder totalmente a ética, principalmente pensando no que você falou, né? De que o ético, ser ético, é indissociável do coletivo. E quando a gente entra na rede social, a gente entra com a nossa conta, com os nossos feitos, com os nossos corpos. E muitas vezes com a perspectiva do que nós vamos promover ali. E quando isso não está muito conectado a esses preceitos, né, do quanto desse limite, do que eu encosto no outro, do que o outro me toca, do que o outro não me toca, é muito perigoso, porque a gente tá vivendo aí tempos difíceis, né? A gente vive numa sociedade capitalista, liberal, então é muito sedutor ouvir determinados discursos, ver determinados corpos, e aí sim a gente vai enveredando para um caminho que é bem perigoso. E quando eu falo de rede social, né, eu imagino que essa seja uma das coisas que eu mais tenho falado ultimamente, porque agora, principalmente com o período pandêmico, a gente viu o quanto
a internet, o quanto a nossa vida online é cada vez mais urgente, muitas vezes a gente percebe brechas, né, do profissional enfim, do nutricionista mesmo, não respeitando esse limite do outro. E é muito, eu até anotei aqui, né, que a gente precisa começar a abandonar, principalmente eu percebo, essa questão de ver a palavra ética no profissional ético muito como pode ou não pode. Com essa perspectiva de controle, né, de disciplinar. A gente precisa começar a olhar para os nossos preceitos éticos, para o nosso código de ética, para, enfim, para o que a gente, para a nossa forma de trabalho, como algo que é extremamente natural, né? O ético, ele é indissociável do coletivo, ele é indissociável da saúde pública. A partir do momento que eu respeito o meu código de ética, eu respeito a saúde coletiva, eu respeito a Indira, eu respeito a Cris, eu respeito o meu colega, eu respeito todo mundo. A gente está falando de algo que é indissociável do individual. Então, eu percebo que existe uma certa resistência até de falar sobre esse assunto. Lá vem, mais uma vez, falar sobre isso. Mas esse código, ele é muitas vezes protetivo para nós, ele é protetivo para a nossa sociedade, ele é protetivo... Hoje em dia, a gente não fala mais de ética, como a Indira falou, né? Não existe mais esse especismo, a gente tem que falar de ética ambiental, né? Eu não sei se vocês viram mais cedo, agora sai um documento de uma empresa aí multimilionária atacando o guia alimentar. Então, é extremamente importante, o guia alimentar para a população brasileira, é extremamente importante que a gente comece a compreender, acho que, se não me engano, o Eric falou, né? Para a gente começar a politizar, e não existe essa politização sem esse conceito de ética, sem esse conceito de consciência, sem essa perspectiva aí de pano de fundo, do quanto nós não somos individuais, ainda que eu esteja numa rede social que tenha o meu rosto e o meu nome. Tudo que eu falo, tudo que eu posto, tudo que eu trago ali gera um impacto. E aí, quando a gente está nessa perspectiva bem mercadológica, né, de entrar na rede, é muito comum que a falta de ética seja o que move o mundo, vamos dizer assim. É o que vai mover ali a rede social. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente fala de corpo. Eu entrei no campo da gordofobia porque é o meu objeto de estudo, porque é algo que é íntimo de contato, de todos os dias receber pessoas falando, olha, eu fui violentada por um profissional de saúde e ele era nutricionista, eu tenho traumas de ir a um nutricionista, eu tenho dificuldade de voltar a um nutricionista, muito por essa inabilidade, eu diria assim, da gente começar a olhar para o outro assim que o outro senta à minha frente, deixando os meus preconceitos aqui atrás. E deixando, e sem ter um cuidado, né, humanizado, um cuidado de olhar para esse outro de forma empática, com escutativa, olhando para aquela integralidade. Então, eu percebo que a gente precisa voltar para esse movimento de tentar trazer a profissão, de tentar trazer os colegas, de tentar trazer a nutrição para uma perspectiva mais coletiva, né? Desafiando, como a Indira falou muito bem, desafiando essa perspectiva cartesiana de, eu falo assim porque é X, Y, Z, de trazer realmente a poesia, de desconstruir realmente, de tentar trazer a nutrição para outros limites que não apenas o biológico, né? Às vezes, muitas vezes, não é muitas vezes, na maioria das vezes é essencial, quando a gente está falando com outras pessoas, que a gente trabalhe com as pessoas, que a gente fale com as pessoas. E aí, nesse caso, a nutrição, eu posso ter um pós-doutorado, mas para falar com outra pessoa, eu preciso estar ali enquanto pessoa, eu preciso estar sentada ali, ouvindo aquela pessoa, eu preciso estar totalmente integrada a ela, né, naquela escuta ativa. Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu acho que a gente precisa começar daí, sabe? Pensar realmente no coletivo. Eu acho que se eu fosse resumir uma palavra, é isso, né? É realmente essa filosofia de coletivo. Eu queria comentar, né, um pouco da fala de Pabili e alguns comentários que eu estou vendo aqui no chat, né?
Cecília, ela fala assim, o evento deste ano está me surpreendendo bastante. As temáticas muito pertinentes ao momento político nacional, tem tudo a ver com nós nutricionistas e com nós brasileiros. Então, eu reforço, né, essa fala de Cecília, que foi uma das coisas que eu coloquei no início, né, quando eu abri minha fala, de que o Conselho Regional de Nutricionistas, né, tá de parabéns em relação a esse contexto do evento, né, porque, na verdade, não só pelo momento político que a gente está vivendo, mas como classe, como categoria, estamos sendo convocados a essa nova ótica e a essa nova ética, né, da qual eu trouxe. Então, eu acho que o Conselho, ele rompe, né, com um paradigma histórico aí de uma certa timidez da nossa classe, né? No passado, a gente sentia muito um nutricionista muito tímido em suas ações, em suas atitudes, né? E a gente vê hoje a categoria se mostrando, a categoria se colocando no cenário, se posicionando. E esse evento é um exemplo disso, é um marco, né? Não só essa versão, né? Todos os anos vem acontecendo, mas eu acho que esse momento em especial, ele se supera muito em função do que a gente está vivendo, né? Tem uma outra coisa aqui que eu achei bacana na fala de Pabili, né, que me fez pensar. Pabili, enquanto produtora de conteúdo em redes sociais, né, aí faz um projeto de mobilização, de conscientização. Eu, enquanto professora, né, em sala de aula, a gente tem algo em comum, além de ser nutricionista, somos formadores de opinião, né? E isso, se por um lado é muito nobre, é muito valioso, né? É também arriscado, é desafiador. Então, quando você traz a questão do risco, né? Do risco do que você diz, de como você se posiciona, do que você se coloca, enquanto formador de opinião, né? Isso é algo que a gente o tempo inteiro precisa estar na autoobservação, né? Mas também sendo gentil com a gente, né? Se permitindo também fraquejar como ser humano. Acho que isso é importante. Por que eu digo isso? Porque a gente está vendo aí, né, inúmeros gurus caindo. Então, não temos a pretensão, nem eu nem Pabili, certamente, de sermos gurus de nada, né? De sermos gurus. Somos seres humanos. Eu vou pegar uma frase do Jung, que eu gosto muito, né? Eu tenho formação em arte-terapia junguiana e me pauto, né, muito minhas ações por isso. Ele fala, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja outro ser humano, né? Então, quando a gente fala da ética do cuidado, né, é de sair desse lugar do suposto saber, do suposto poder, e ir para a condição de igualdade perante aquele que está diante da gente, né? Então, essa sua fala, ela me trouxe essa reflexão, né? Assim, mesmo já há anos de profissão, a gente se reinventa, a gente se questiona, poxa, como está sendo minha postura enquanto formador de opinião, né? Minha postura enquanto professor, né? Porque acaba que a gente, quando se coloca, né, nesse lugar, a gente, como se diz, vai para a luta, né? Você está sujeito a todo tipo de retorno, né? De críticas, de agressões, e nas redes principalmente, né? Nas redes principalmente. Então, eu digo para você com todo o meu coração, Pabili, eu não sei se eu daria conta, sabe? De estar na rede lidando com todo esse universo. Eu não sei se eu daria conta. Então, eu tenho que bater palma para você, colega, né? E assim, fico muito feliz de estar nessa troca. E queria polemizar um pouquinho. Adoro polemizar. Quando você fala, né, na sala de aula, os alunos enlouquecem, lá vem a prova, lá vem a prova. Você fala sempre, né? Você trouxe uma fala bem interessante, que foi do quanto você tem acolhido, né, pessoas que se sentem violentadas por um atendimento com nenhum cuidado, né? Um atendimento nada ético, né, sob essa perspectiva que a gente está discutindo. E aí, pensando, né, nessa linguagem, nessa fala e nessa prática de olhar o outro, o que é que eu convoco meus alunos também a olharem?
e também como, né, como ser humano, como profissional a olhar. Esse outro que está no atendimento, esse outro que está ali, né, na inconsciência do que talvez seja um cuidado verdadeiro, ético. Será que esse outro não carece do mesmo nível de cuidado? Né? Porque eu digo que esse outro que faz essa fala, que faz essa atitude, certamente está na inconsciência, não está na consciência. Então, aí eu já entro com uma reflexão tanto quanto psicológica, né, desse lugar do outro. Porque isso chama a gente para ser ético, né? Não é se calar, né? Não é se submeter, não é se render e bater palma para atitudes não éticas, não é isso que eu estou falando. Mas é a gente perceber que esse outro que nos violenta, ou que nos atende né, mal, ou que nos coloca num lugar de sofrimento, também é um ser que pode estar num sofrimento ainda maior do que o nosso. Então, hoje eu tenho um outro olhar sobre isso, sabe, Fabília? Depois de... Né, eu acho que depois que eu adentrei esse universo da psicologia, isso abriu um pouco meu olhar para também tentar me colocar no lugar desse outro que não está sendo tão ético assim, né? Não está sendo tão gentil assim. Então, eu quero trazer, né, polemizar um pouco, porque a gente, né, se colocou numa ponta da relação e a outra ponta da relação. Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Cris, eu acho que esse outro, em muitos momentos, também já fui esse outro. Porque quando a gente se coloca nessa posição de eu só estou enxergando a falta do outro, o que o outro erra, o que eu acabo não olhando para mim, que sou totalmente passível de cometer as mesmas coisas, né? Mas como você falou, agora talvez com um pouco mais de consciência. Então, eu sempre gosto de me posicionar, de colocar onde eu estou. Apesar de falar sobre gordofobia, eu sou uma mulher magra. Então, e ainda sou uma pessoa gordofóbica, porque eu vivo em uma sociedade gordofóbica, todas essas violências me atravessam, e vez ou outra, eu vou, sim, né, reproduzir violências. Então, eu acho importante a gente se colocar nesse sentido, mas no sentido também de autocrítica, no sentido de, opa, eu vi que ele fez para eu não reproduzir a mesma coisa, mas não me impede, né, não me coloca no local de, opa, jamais vou produzir isso. Não, de forma alguma, a gente não pode estar pensando nisso. Porque se a gente pensa, a gente se limita, né? Se a gente pensa, a gente mais uma vez coloca a nossa conduta aqui, ó, eu tô agora aqui, você tá aqui. E eu acho que essa nunca é a proposta, nunca é o objetivo. Uhum. Então, eu sempre, quando percebo isso, né, quando recebo, eu vi até as meninas falando aqui no chat agora, a gente tem que estar preparado, na medida do possível, para esse acolhimento, que é um acolhimento digital, que é totalmente desafiador, né, porque você precisa fazer alguma coisa com aquilo. Aquela pessoa, muitas vezes, chega com um sofrimento e você precisa direcionar ela. Entendendo o seu limite, né? Enquanto profissional, enquanto atrás de uma rede social, que às vezes eu estou em casa e olho e, poxa, chegou isso e agora eu tenho que lidar. Então, entendendo esse limite. Mas, tentando mostrar para essas pessoas também, porque aí entra outra parada, né? A gente, geral, todo mundo, se forma numa perspectiva biomédica, numa perspectiva centrada num poder médico, centrado, pelo menos eu acho que, eu não sei até hoje como é que estão as grades, mas acho que 70% é muito ainda voltado para esse modelo mais biológico, né? A gente tem poucas disciplinas ainda que voltem para umas ciências sociais, que nos tragam filosofia, antropologia, enfim. Então, é até comum e até normativo esperar que as pessoas tenham esse tipo de condutas profissionais, né? A gente não tem esse olhar ampliado. Então, é aquele negócio, né? Existe uma linha tênue entre o que eu espero desse outro, que já é de se esperar por conta da formação, mas entre continuar perpetuando
né, determinadas violências. E acho que é aí que a gente tem que entrar, mais uma vez, não naquela perspectiva punitiva, você errou, pipipi, papapó, não, mas naquela perspectiva educativa realmente, né? Uhum. Muito bom, gente. Oi, eu fiquei pensando muitas coisas, né, Cris? Eu adorei a sua provocação. Eu estou muito ousada aqui, né? A mediadora que fica tecendo vários comentários. Mas, assim, é impossível, né, também com vocês aqui trazendo tantas reflexões. Em um momento anterior, quando o Pabili estava comentando sobre esse encontro com o outro, e que a gente deixa de lado os nossos preconceitos, eu fiquei pensando muito nisso, né? E aí, Cris veio e fez a provocação, e eu, será que é deixar de lado? E aí depois Pabili veio e fez exatamente essa fala que era o que eu estava pensando. Não é deixar de lado. É entender que nessa sociedade racista, misógina, gordofóbica, né, capitalista, eu estou nela. Então, quando eu encontro o outro, eu preciso entender que eu carrego uma série de questões que a gente pode dar diversos nomes para isso, a depender da perspectiva que a gente se debruce, assim como o outro também traz um monte de coisa. Questões que podem gerar uma assimetria no encontro e a gente não conseguir se comunicar, e outras questões que podem gerar um potente encontro. Não é ou, é tudo ir. Estão duas pessoas ou mais ali naquele momento. E a partir do ponto que eu começo a fazer essa autocrítica, que foi o que você trouxe, que eu, você, Cris, todo mundo que está aqui, estamos sujeitas a reproduzir cotidianamente a estrutura opressora, a que também somos submetidas. Cris, antes também fez a fala sobre Paulo Freire, né? Exatamente essa provocação do movimento do oprimido, e muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa ela tem o desejo de alcançar o patamar de quem oprime, como se fosse uma revanche, né? Mas a verdade, a lógica é outra, são outros caminhos para a gente seguir. Um dos pontos principais é ter uma conduta bem situada, se situar no mundo, né? E se situar no mundo não é apontar para o outro, é se perceber como o outro nesse mundo, vivendo inúmeros atravessamentos, que vão nos colocar, em muitos momentos, num lugar de violentar, né, de agredir, mas também somos tão potentes, né, que a gente consegue perceber a partir da fala de vocês. E enquanto nutricionistas, que eu acredito que é uma das profissões com mais compromisso e responsabilidade política e social, quando a gente vira a chave e expande a consciência, não tem mais como voltar. Isso não significa que chegamos no lugar da perfeição, porque isso nunca vai acontecer, né? Enquanto seres inconclusos, e não no sentido de que vamos nos concluir em algum momento, eu acredito que faz parte da nossa travessia existencial. Então, assim, agradeço imensamente essa provocação de Cris Mendes, a fala também de Pabili, acho que muito assertiva quando traz essa dimensão do encontro com o outro ser. E aí acho que a gente pode pensar um encontro clínico, né, mais dentro de um movimento da assistência nutricional, mas também encontro com o outro ser, como já foi colocado aqui. O eu, a planta, o mar, tudo que também me habita, que me constitui. Então, gente, que coisa mais linda essa mesa. Ô, Indira, você falando, eu disse, meu Deus, isso dá uma poesia. Gente, que fala, você tem um quê de poesia na sua fala, sabe? Aquela poesia assertiva, crítica ao mesmo tempo, sei lá. Tem poesia aí, você invista nisso, estou vendo aí uma futura. Não sei se você já não é, tem uma poetisa nascendo aí, viu? Olha, tô achando. Agradeço pelo olhar sensível, quem sabe, né? Não, acho que nunca assumi esse lugar de poetisa, mas eu acho que nesses encontros é isso que a gente também acaba fazendo, né? É a beleza do encontro, né? A gente acaba... Eu me senti profundamente tocada pela sua fala. E estava olhando aqui no chat, achei um comentário muito interessante, né, que foi alguém concordando com a fala de Pabili, que eu reforço, né, e que é uma demanda que a gente sente, né, como uma lacuna nos cursos de formação, ou ainda muito incipiente.
A colega fala aqui, Débora, concordo com a Pabília, as ciências sociais em saúde, a antropologia da saúde, da alimentação e afins precisam ser abordadas de maneira obrigatória e não optativa na formação dos nutricionistas, né? Então, a gente percebe, eu sou de uma geração, né, que se formou há bem mais tempo, e aí se eu for parar para rever, né, a minha formação, os conteúdos, os debates, as temáticas, eu digo, meu Deus, hoje eu digo, que vontade de mergulhar na filosofia, né, de cabeça, que vontade. E aí você vê, a vida acabou me levando, né, para um outro campo da ciência, que é a psicologia, para fazer esse casamento com a nutrição, e a gente acaba tendo que beber de outras fontes, porque não dá, né? A nossa formação, como o Pabílio muito bem colocou, muito cercada, né, pelo materialismo científico, né, que acaba nos colocando num território de limitação de pensamentos, né, de análises, que hoje a gente vê mais do que nunca, e mais do que é necessário, a gente mergulhar nesse universo para se fazer um ser político, um ser crítico, um ser ético, né? Então, eu acredito que esse será um caminho natural dos cursos de formação, sabe? Eu acho que isso faz parte da reviravolta, eu acho que isso faz parte da construção de uma nova ética, né? A inserção desses conteúdos de uma forma mais assertiva e de uma forma realmente contextualizada, porque estão lá no currículo, né? Mas trazer isso para o contexto real da prática do profissional é algo que eu acho que ainda está um pouco distante. A gente vê movimentos muito pertinentes, muito, eu diria, que ressoam, né, no país, em todos os cantos do Brasil, a gente vê movimentos belíssimos e, de fato, movimentos políticos, movimentos conscientes, feitos por nutricionistas, feitos por colegas nos 4 cantos do país, né? Mas é algo que a gente ainda percebe a fragilidade nessa formação. Então, é um paradigma, é um ranço que ainda precisa ser desconstruído. Então, eu acho que essa geração, né, que está vindo aí, eu digo que eu tenho esperança, e terminei minha fala com isso, porque eu me alimento muito, sabe, dessa esperança do novo que está vindo, né? Então, eu falo o tempo inteiro isso para os meus alunos, né? A gente, eu digo assim, ao longo de uma carreira, já se despedindo de uma carreira, você se renova, você se reinventa ouvindo essas falas, esses discursos e, mais ainda, vendo na prática esses movimentos, sabe? Então, assim, eu sou extremamente grata, né, por estar aqui dialogando com vocês, renovando minhas energias, né, renovando meus saberes, e digo para vocês, engateando nesse aprendizado, né, como se você estivesse literalmente se desconstruindo e se reconstruindo, sabe? E a gente precisa ter a humildade de reconhecer isso, né? De que somos eternos aprendizes, eternos errantes, e não ter vergonha de reconhecer isso, né? É uma coisa que eu tenho conversado muito nas aulas, o quanto a cultura da vergonha nos paralisa, né? Então, a vergonha, ela é o sentimento mais devastador na vida de um ser humano. Então, eu acho que a gente, enquanto nutricionista, enquanto mulheres, né, acho que a gente precisa discutir mais isso daí, porque isso perpassa, né, muitas atitudes que a gente encontra no cotidiano, da prática profissional. Então, a cultura da vergonha é tema para um próximo, né? Tome nota, viu? Tomei nota aqui. Olha só, gente. Cris, muito obrigada por essas considerações. Eu vou trazer aqui alguns comentários. Olha só. Cadê? Eliane Lacerda, tenho sofrido com isso por ser formada e estar acima do peso, pois as pessoas sempre vão achar que nutricionista tem que ser magra, com o corpo no padrão da sociedade. Acho que Pabília, acho que ela já tinha comentado isso até um pouco antes, Pabília, ter seu comentário sobre isso, né? Inclusive,
eu sugiro a leitura dos artigos produzidos por Kênia Lima de Araújo, nutricionista, e que se debruçou muito no seu mestrado entrevistou nutricionistas com obesidade, né? E eu gosto de dizer nutricionistas gordas, porque, enfim, aí a gente pode pautar uma discussão aí sobre patologização, enfim, não vou entrar nessa polêmica, isso pode ser, a gente toma nota para outro encontro, né? Entrevistou nutricionistas gordas, 2 artigos no processo do mestrado dela, e no doutorado, Kênia se debruça para investigar também essa experiência do fenômeno obesidade, aí sim, com outros profissionais da saúde. Então, vale muito a pena, faz muitas provocações pertinentes, já que a gente está nesse processo de expansão de consciência e também como movimento de se perceber no espelho, né? Já que é também um material que foi produzido com outros profissionais da área da saúde e também nutricionistas. Então, recomendo aí os escritos de Kênia Lima de Araújo. Certo? Ednete de Jesus comenta, é importante lembrar, olha só, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Tássia está comentando aqui, Tássia França, canso de falar isso aos meus alunos, principalmente quando eles falam do professor opressor, para que eles, né, não repitam. Professora Tereza Deiró, uma autocrítica que nos remete a pensar mais na nossa autocrítica consciente e ética. Lucineide Leal comenta, quando eu vejo o outro com bons olhos, eu me permito expandir e acolho a expansão do outro. Tirar dos olhos os filtros já é um começo importante. E eu acho que tem uma intelectual nigeriana chamada Oyeronke Oyewumi, e ela faz uma provocação para a gente. Para Oyeronke resumir todos os acontecimentos do mundo em um único sentido, nesse caso a visão, é não dar conta do processo. Então, ela convida a gente para o sentido de mundo, sentidos de mundo. Então, acho que isso fica também um movimento para a gente, para nesse encontro com o outro, a gente permitir estar, ser, sentir, e sentir em sua integridade, né? Não é uma relação dicotômica entre mente e coração, mas é estar e perceber o mundo, e não simplesmente trabalhar numa perspectiva de visão de mundo, né? São os cosmosentidos, as cosmopercepções. Então, eu acho que isso nos ajuda também nessa abordagem. Edneia dos Santos comenta, exato, Ana, é preciso e essencial ampliarmos o nosso olhar para outros saberes e entendimentos sobre nosso contexto social, político e singular. Vamos ver quem mais, Cleia. Tem mais comentário? Olha só, nossa presidenta, Amanda Ornelas, que lindeza de mesa e reflexões. Já já a Amanda vai estar aqui com a gente, trazendo uma novidade. A beleza de sermos eternos aprendizes com o outro não é crise Indira e Pabili. Eu acho que essa é uma das sínteses mais bonitas de Tereza Deiró sobre esse encontro da gente hoje. Bom, e aqui seguem os comentários, Cecília. Obrigada, Cecília, querida. Estamos todas nesse processo, não é? De expansão da consciência. E eu fico muito feliz de que nesse encontro a gente tenha conseguido tocar em temas tão sensíveis e necessários, né? E que muitas vezes parece que são alheios à nossa atuação profissional, né? Quando a gente pensa em ética, e para que a gente, primeiro, consiga perceber o nosso código de ética de outra forma, né? Que acho que Pabili toca muito bem nesse assunto, mas que a gente também perceba ética e consciência de forma ampliada, expandida e complexa, não é? Mulheres potentes, referências importantes, vocês ressoam, que sorte a nossa, caminhemos, nos amam um tantão. Lucineide Leal, querida, um beijo grande. Acho que Cris conhece, né, Lucineide? Nossa, aí é uma irmã do coração. E eu, inclusive, quando eu fiz aqui uma fala, na minha fala tinha, ou na poesia, né, eu falei que nutrição é semente, eu me lembrei dela, né, porque Lu, ela sempre que se refere, né, às pessoas do vínculo, às pessoas do coração, ela diz, fulana é semente boa. Então ela fala, Cris, você é semente boa. Então, Lu, você é semente boa. Indira, você também é semente boa. Pabili, você também é semente boa. Né? Então, fica aí uma homenagem, né? Um parabéns também a Lu
nossa querida colega. A gente precisa fazer valer nossas referências também, né? Então, todo mundo que está aqui certamente é semente boa. Não é? Que lindo, de fato. Ainda mais a gente com esse propósito de cultivar valores, que floresçamos, não é? Olha, tem uma pergunta aqui de Anne Freitas para a Pabili. Vou pedir para a Cleia ajudar a gente a dar o destaque. Pronto. Pabili, como foi, quando se deu conta do número de seguidores, da responsabilidade que representa? Você alcança um público com faixa etária diversa, dialoga com todos. Isso é muito bom. Parabéns. Pode falar, Pabili. Obrigada, Anne, pela pergunta. Eu não gosto muito de chamar de seguidores, sabe? Me dá uma noção de, sabe? Eu não consigo sentir as pessoas. Eu acho que eu gosto de chamar de pessoas que me acompanham, que eu consigo humanizar um pouco mais. Eu acho que eu comecei a perceber, já que a pergunta é essa, quando eu comecei a não saber mais o nome das pessoas, porque eu até hoje tenho um grupo, inclusive, no Telegram, com muitas dessas pessoas que me acompanham desde o início, porque eu gosto desse contato. E aí eu tenho a faixa etária diversa, né, desde os 14 anos até 65 anos, e eu consigo, né, de certa forma, tentar estar dialogando com essas pessoas por isso, né, porque eu ainda, às duras penas, tento me comunicar com as pessoas, né, eu não fico focada nesse número, nessa coisa mais fria, eu gosto de ter realmente um contato mais próximo, então, eu acho que é isso. E sim, Lucineide, tô feliz que você tá aqui, um beijo. Eu acho que é isso, Anne, obrigada mais uma vez. Pabili, aproveitando a deixa aí, eu queria perguntar a você uma coisa, né? Como é que você lida, né? Quando ocorre, que certamente ocorre, você lida com comentários pautados numa comunicação violenta, agressiva, né? Já que a gente está aqui falando da necessidade de evocarmos uma comunicação não violenta. Então, eu queria saber da sua experiência sobre isso, porque eu imagino que é bem desafiador. Eu não consigo me ver nesse lugar administrando isso, né? Com tanta velocidade, com tanta assertividade, né? Eu acho que ouvir sua experiência vai ajudar a mim e a muita gente que está aqui, certamente. Você sabe, Cris, que eu tive que trabalhar isso, inclusive em terapia, né? Porque a gente não é, acho que, formatado, digamos assim, para receber essa enxurrada de críticas, de xingamentos, né? Porque você sabe, comunicação zero, acho que é o Rosenberg, que é o autor de Comunicação Não Violenta, né? Eu até brinco, Rosenberg nunca passou por aqui. E aí, então eu tive que começar, né, a me cuidar da minha saúde mental, para que eu pudesse estar nesse ambiente. E aí eu comecei a criar formas de não trazer isso para mim, né? Eu comecei a fazer muitos limites, bloquear as pessoas, os meus comentários são limitados, a depender da palavra eu não consigo digitar, então eu comecei a me proteger para que eu pudesse estar, né? Inclusive é uma dica aí para quem quiser também, não precisa ser produtor de conteúdo, você consegue filtrar isso, para eu conseguir estar presente, né? Porque para a gente que tenta falar alguma coisa, é importante que a nossa saúde mental esteja em dias. E a rede social é uma fábrica de minar a saúde mental. Então, foi isso, a base de uma rede de apoio, a base de filtros do Instagram e muita psicoterapia. Acho bacana isso que você traz, né? Você tocou num ponto crucial nesse momento que a gente está vivendo, a questão da saúde mental, né? A gente, enquanto profissional, na frente, né, no atendimento, né, na sala de aula, na rede social, a gente primordialmente precisa estar atento a esse autocuidado, porque não está fácil, né? Então, isso aí é algo que evoca muito nossa autoanálise em relação, assim, qual é o arquétipo que a gente está incluindo na nossa prática, né? É o do salvador do outro, porque a gente, enquanto profissional de saúde, às vezes
a gente não é formado, a gente não é, digamos assim, questionado sob essa perspectiva de que nós não vamos salvar o outro. A gente também é humano, a gente também tem limites, a gente está a serviço da vida, né? A gente está a serviço da vida dentro dos nossos limites humanos. Então, isso que você traz também faz parte de uma ética pessoal, né? Em relação a si mesmo e ao outro. Você se cuidar é respeitar o outro também, né? Eu estar inteiro, digamos assim, inteiro no sentido de tá bem, tá legal, tá bacana, né? Para estar diante do outro. Então, eu acho que a sua fala ela é portadora desse alerta, desse chamado para que a gente se cuide, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional, particularmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que a gente, principalmente, que está na lida nesse atendimento online, né, o cuidado é redobrado, né, porque a gente não está lá do outro lado, né, não sabe o que está acontecendo naquele cenário doméstico. Então, se a gente se coloca como alguém sensível, precisa estar duplamente sensível, né, nesse sentido. Então, bem bacana você ter trazido isso, né? Continue se cuidando, minha querida. Você se cuidando, eu me cuidando, a gente consegue cuidar bem do outro também, né? Eu. Pelo menos é o que a gente tenta. Sem dúvida. Olha só, Luciana Labidel pergunta, Cris, como tem sido nas aulas com as demandas dos estudantes, com os apelos vindos das redes sociais? Que pergunta bacana, Luciana, obrigado. A gente, nas aulas, né, provoca muito essa discussão, os alunos trazem inúmeras situações, inúmeros exemplos, né? Por outro lado, muitas angústias, muitas inquietações, mas, por outro lado, eu tenho visto também, entre as falas, os discursos dos alunos, um movimento muito cuidadoso de procurar também dar esse limite que Pabili acabou de falar, assim, de filtrar também aquilo que acessa, sabe? Eu tenho feito muito essa fala, né? De tentar sensibilizar o aluno, de perguntar assim, pô, quando eu abro esse perfil, em que esse perfil me ajuda? Em que esse perfil me constrói? Em que seguir esse perfil de fulano Beltrano me ajuda? Então, eu tenho trazido, né, algumas provocações para que os alunos pensem o que motiva ele a acessar esse ou aquele perfil, né? É óbvio que nesse contexto de busca vai aí o anseio por ser aceito, por estar, né, dentro desse mercado, por estar dentro desse cenário, ser aceito, não estar fora, não ser excluído. Mas a gente tem trabalhado muito no sentido de fortalecer, né, essa habilidade socioemocional de se auto-empoderar, né, de se auto-olhar com carinho, com gentileza, para também praticar uma nutrição gentil na direção do outro, né? Então, assim, eu tenho tido falas surpreendentes dos meus alunos nesse sentido, porque eu percebo falas bem maduras, sabe? São alunos que já estão aí no 6º semestre, 7º, caminhando para final de curso. Então, assim, eu tenho ficado muito, muito feliz, né, com as provocações, com as colocações, com as reflexões dos alunos. E aí, nesse cenário, a gente troca, né? Perfis interessantes para se seguir, né? Colegas que estão fazendo um trabalho bacana, como o de Pabili. Então, vão emergindo referências e a gente discute isso em aulas, né? O quanto é importante estar atento a isso, né? Para não estar reproduzindo aquela nutrição que a gente não quer mais, né? Então, é isso. Perfeito. Eu vi aqui um comentário de Arielle Mello, precisamos refletir quem são nossos e nossas influenciadoras e influenciadores. E aí eu fico pensando, Arielle, de modo semelhante ao sentimento de Pabili, de que não gosta de pensar que tem seguidores, talvez um movimento bacana para poder a gente começar a fazer esse filtro, preservando a nossa saúde, né, em relação às redes sociais, é pensar quem inspira.
Eu acho que é muito diferente quando a gente pensa em influência e inspiração, né? Quem me inspira na construção de rituais de autocuidado? Quem me inspira para desenvolver um trabalho ético com responsabilidade, como é o trabalho de Pabili? Então, eu acho que talvez a gente possa começar a desenvolver esse processo mesmo de, aí sim, acho que cabe o termo detox, de quem faz a gente, sabe, se sentir com, né, desmerecido, enfim, baixa vibração, e no sentido mesmo, assim, de se sentir cabisbaixo, né, de não se sentir potente, competente, capaz. Então, eu acho que a gente pode começar a pensar em quem nos inspira. E aí sim a gente consegue, de repente, até construir uma rede, de fato, né? Nesse mundo digital. Indira, não dá para deixar de comentar essa fala linda de Teresa Deró. Você está vendo aí? Faça aí, então. Faça as honras. Não, gente, faça as honras, por favor. Gente, foi ótimo, adorei. Gente. Ela fala o seguinte, Teresa Deró, querida: obrigada por vocês existirem. Agradecemos a todos os deuses por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui em meio a uma pandemia e a tantas negações ao nosso direito humano de existir e ser feliz. Né? Estamos no meio de uma pandemia, mas nossa voz não pode ficar lá, mesmo na telinha, né? Então, a gente está aqui porque nós somos um. Né? E, essencialmente, é isso que a gente almeja, né, como humanidade. Eu tenho o meu lado, assim, sonhador, sabe? Meu lado poético, mas também o lado pé no chão, né? Mas faço aqui esse papel de trazer um pouco de leveza também, né, Pabili? Lá no início da fala, vamos trazer poesia, vamos trazer arte, vamos trazer sorrisos, porque... Como a própria Indira falou, está na hora de substituir as armas, né? Trocar o fuzil pela arte, pela doçura, pela gentileza. Então, é isso que a gente quer, né? Belíssimo. Bom, os comentários seguem, a gente já está perto, né, do nosso horário. As pessoas comentando, discussão super importante, necessária. Débora Santa Mônica só conseguiu entrar agora, gente? Aproveito. Quem só conseguiu entrar agora, né? Não deixa de compartilhar o link, depois vai ficar disponível, e o bacana é isso, olha aí também, né? O mundo digital nos ajudando. A gente vai poder rever quantas vezes a gente quiser, compartilhar. Então, Débora, fique tranquila, que depois, né? Que bom que você chegou a tempo de pegar ao vivo, mas depois você vai poder recuperar e assistir com tranquilidade toda a potência desse encontro. Um beijo grande para você. Viu? Luciana Labidel aqui comenta, que bacana essa abordagem de crise, que é muito necessária, né? Aqui Cleia colocou para a gente, tem sido uma preocupação nossa no CRN5, sem dúvida. Eu falo agora enquanto assessora técnica, né? Um número de inclusive, denúncias que tem chegado ao CRN5, né? E acho que a Amanda vai comentar um pouco isso, de exercício legal da profissão de nutricionistas, envolvendo estudantes de nutrição, com práticas inadequadas, equivocadas nas redes sociais, é um número expressivo, né? Então, além também das atuações do que hoje a gente chama de blogueiras, né? Enfim, ficou também esse nome de pessoas que não são nutricionistas e que desenvolvem, muitas vezes, um desserviço quando a gente pensa na promoção da saúde da população, né? Bom, Débora Cruz Porcino comenta: nessa resistência, classificar os sujeitos como seguidores ou influenciadores, me agrada o conceito de docência alcunhado por Paulo Freire. Somos todos docentes e discentes, se educando em comunhão. Belíssimo, Débora. Pois então, que bonito, Thais Domingos também aqui comentando, me honra estar participando desse momento hoje. Bom, e aí a gente vai agora caminhando para os momentos finais do dia de hoje, mas eu acredito que esse encontro nosso foi um encontro muito importante para a abertura de caminhos, para que a gente se aproxime muito mais nas nossas conversas, nas nossas prosas, para que a gente pense na realização de outros espaços, para que a gente se debruce mais nos estudos relacionados,
né, a esta temática que a gente tratou aqui hoje. Débora Porcino, por exemplo, comentou da importância das ciências sociais e humanas de forma transversal na nossa formação de graduação, e eu chamo a atenção que dentro desse contexto de ciências sociais e humanas é importante que a gente pense também em epistemologias contracoloniais, ou seja, não basta a gente pensar em ciências sociais e humanas, mas também que epistemologia que a gente tem usado como referência, ou quais epistemologias a gente tem usado como referência, né, pensar no movimento de justiça cognitiva. Isso também faz parte do nosso processo de formação e atuação ética, né, considerando que existem diferentes formas de pensar e fazer saúde. E encerrando aqui com a fala de Luana Galdino, que potência de mesa, admiro muito o trabalho de Pabile nas redes sociais, da professora Cris, desde o tempo da minha graduação, e de Indira também, participamos do projeto de qualificação do cuidado. Exatamente, Luana, um beijo para você. Bom, então agora eu peço, por favor, Pabile e Cris Mendes, que façam suas considerações para a nossa noite de hoje. Seguindo o fluxo, tá, Cris? Que eu quero que você encerre, né? Conforme nós tínhamos combinado. E aí eu vou imaginar uma salva de palmas, assim, com todo mundo em pé, tá, gente? Eu quero muito agradecer a oportunidade, CRM5, a Cris, Indira, pela noite riquíssima, né? Muito simbólico, que a gente... Ainda vou dizer que no dia do nutricionista, porque um dia depois ainda está na minha margem de erro. Então, fiquei muito feliz pela participação de todo mundo no chat, uma troca riquíssima. Eu espero que futuramente a gente possa fazer essa troca novamente, né? Mas que presencialmente, com todo mundo vacinado, com todo mundo um pouquinho mais feliz. Espero que tenha deixado aí uma mensagem de... Acho que esperança, talvez, mas, sobretudo, de coragem. Porque eu acho que a gente precisa de esperança, sim, mas o momento requer mais coragem. Então, é isso. Eu quero agradecer, mais uma vez, a Cris, a Indira, e ao convite do CRN5. Vocês sabem as minhas redes, eu acho que eles deixaram aí no início, a Cleia, qualquer coisa é nutri.des.construída. E aí, só colar lá que a gente está... de portas abertas para vocês, tá? Um beijo e boa noite. Ok, querida Pabile, um prazer enorme, queria agradecer mais uma vez ao CRN, né? As colegas aqui de mesa, Indira mediando lindamente, Pabile com o seu vigor jovial, com sua veia transformadora, né? Assertiva. Eu quero terminar minha fala com a poesia. Né? Não vou fazer muita fala, já está grato, eu quero dar de presente a poesia, a mesma poesia que eu terminei a minha fala lá, eu vou terminar essa mesa, dando de presente aos meus colegas hoje, nutrição e poesia. Assim como a poesia, a nutrição também é arte, é essência, é magia, é um todo, não uma parte. Assim como a poesia, a nutrição expressa a vida, traz histórias e anuncia os valores da comida. Assim como a poesia, a nutrição traz uma ética, questiona, utopia, em tal linguagem poética. Assim como a poesia, a nutrição gera seus nomes. Na escassez, dor e agonia, expressa em forma de fomes. Assim como a poesia, a nutrição nos convoca, temperar com alegria os prazeres que provoca. Assim como a poesia, a nutrição é semente, afeta, acolhe e sacia muitas das fomes da gente. Falo pela poesia, da nutrição que liberta, da opressora tirania, de comer na regra certa. Falo pela poesia, da nutrição da comida, que em seu ventre alimenta o movimento da vida. A nutrição é ciência e também filosofia. Te convido à consciência, através da minha poesia. Então, boa noite a todos, um beijo no coração e até a próxima. Palmas para nós, para todos nós. Que lindas! Só temos a agradecer, o CRN5 agradece muito a contribuição de vocês nessa noite de hoje. Pabile, muitíssimo obrigada. Cris, muito obrigada. Que alegria ter vocês hoje, viu? Um beijo grande para vocês. Eu vou agora, gente, convidar, né,
a atual presidente do CRN5, Amanda Ornelas, para trazer uma boa nova para vocês. Então, eu não sei se ela já está aqui, já chegou. Amanda, é com você. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoas lindas, brasileiras, resistentes, guerreiras, corajosas. Eu adorei essa mesa. Estava aqui nos bastidores assistindo. Obrigada, Indira, pela essa mediação tão fantástica, colocações tão pertinentes. E as falas das convidadas, né, Pabília, Ana Cristina. Prazer enorme. Cris já esteve aqui em outros eventos do Bem Viver como facilitadora. Prazer estar com ela aqui presente nesse evento de novo. E Pabília, que estava aí super feliz quando eu fiz o convite para ela, dizendo que ela queria muito ser convidada por um conselho para falar sobre o que ela pensa, e o que ela realmente divulga nas redes sociais é um ato de coragem, como ela desejou aí, coragem, tem que ter coragem para falar o que pensa, e ela é muito corajosa, admiro demais, foi um prazer ter essa mesa aqui hoje. Bom, mas eu vou aqui divulgar algo muito importante, principalmente para os estudantes. Vamos lá. Aproveitando os valores cultivados no dia de hoje, compartilho uma novidade com vocês. Recentemente, fizemos um breve panorama das denúncias recebidas pelo CRN5 nos anos de 2019 e de 2020. E no que diz respeito às denúncias de exercício ilegal da profissão de nutricionista, mais de 80% estão relacionadas com condutas equivocadas de estudantes. Sabemos que o papel dos conselhos é o de fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício de pessoas que já atuam como nutricionistas e técnicos em nutrição dietética, contribuindo assim para a construção de condutas técnicas, políticas e éticas no exercício profissional em prol da sociedade. Mas também acreditamos que o desenvolvimento de uma postura ética para a atuação profissional é algo a ser construído desde o processo formativo. O conhecimento construído com base nos valores éticos da profissão torna-se muito mais consistente e eficaz para o exercício profissional com consciência, comprometimento e responsabilidade social. Foi pensando em trazer melhores instruções direcionadas aos estudantes que estamos elaborando um guia para estudantes contendo orientações sobre condutas éticas na formação. Para tanto, informamos que em breve o CRN5 lançará uma consulta pública sobre o documento. Acreditamos ser importante realizar esta ação de consulta por ser um mecanismo de participação social para subsidiar nosso processo de tomada de decisão. A consulta será virtual e por tempo determinado. Em breve divulgaremos os detalhes, incluindo o cronograma da consulta. Após realizada esta etapa, o CRN5 terá a responsabilidade de analisar e publicar um relatório de análise das contribuições para acesso de todas as pessoas e, posteriormente, o encaminhamento oficial do resultado. Então, acompanhem o site e as redes sociais do CRN5, que em breve divulgaremos mais informações sobre a consulta pública do guia. Pois então, nós criamos esse guia devido a diversas perguntas também, as palestras que nós damos nas universidades. Ele está pré-pronto, mas a gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir os estudantes, a gente quer ouvir os professores, a gente quer ouvir os profissionais, a gente quer saber o que vocês acham, né, de cada artigo que a gente está acrescentando nesse guia, e também, né, ouvir na questão de construir coletivamente. A ideia é da construção coletiva mesmo, da participação social, de qualquer pessoa que queira contribuir com esse guia. Vocês fiquem muito à vontade. Logo estaremos divulgando, né, o cronograma, como eu falei. E participem, gente, participem, que é muito importante essa participação. Até quando você sai o resultado, você se sente também prestigiado, porque você, de alguma forma, contribuiu com aquele documento, com aquele produto, com aquele resultado. Certo? Não vamos esquecer que amanhã temos o 4º dia, que é o dia extremamente cheio de emoção,
A gente também vai ter uma mesa redonda, mas também vai ter homenagens, tem um prêmio de destaque, tem várias homenagens amanhã, tem muita coisa legal. Cadê minha companheira, Indira Maria? Oi, tô aqui. E aí? E aí, que bonito, hein, o dia de hoje? Não é? Todos os dias, na verdade, né? A Amanda já fez aí o convite. Sim. Já fez o convite para que vocês venham amanhã, nosso último dia de encontro. Último dia oficial, né? É importante lembrar que a gente teve o adiamento de um dos minicursos que iria acontecer na segunda-feira, então ele vai acontecer na sexta-feira, no mesmo horário, para quem se inscreveu no curso de Agrobiodiversidade e Sistemas Alimentares Tradicionais. Mas amanhã é a culminância oficial, né, que estava dentro da nossa programação, e como a Amanda falou, vai ser uma noite de muitas emoções, não podia ser diferente, né, Amanda? Todo bem viver assim, todos os dias sendo assim, e a gente conta com a participação de vocês. Então, eu passo agora. Sim, é importante lembrar que amanhã a gente tem, né, a gente faz uma menção honrosa a nutricionistas que se destacaram. Então, a gente tem um destaque amanhã de nutricionista na vigilância sanitária. A gente quis focar mais na questão da pandemia, né? Então, pessoas que trabalharam na vigilância sanitária, professores que tiveram que se reinventar, né, muito para poder adequar toda a sua aula e toda a sua estratégia de ensino no modo virtual. E também as pessoas que estiveram no hospital, nutricionistas que esteve no hospital, de fato, enfrentando a pandemia de frente, né? E aí, nós vamos ter 3 nomes aqui amanhã, participem para conhecer essas pessoas que fizeram a diferença, sim, mas assim, elas são representações, né, de tantas outras nutricionistas que também fizeram a diferença, que contribuíram, que continuaram se dedicando nessa pandemia de alguma forma. Então, assim, eu estou muito ansiosa para o dia de amanhã, viu? Eu também. Pois é o momento que é mais, de fato, esperado. Vem cá, Dira, uma pergunta, vai ter sorteio de alguma coisa? Não, acho que não, será? Não? Cadê que foi? Não vai ter sorteio de nada, não? Eu não sei. Será que vai ter alguma coisa? Eu acho que guia vai ter que vir para conferir. Hã? O pessoal vai ter que vir amanhã para conferir se vai ter sorteio. Pois então, venham amanhã. Então é isso. Mais alguma coisa, Indira? Não, deixo com você agora para poder encerrar a nossa noite, viu? Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui com a gente. Espero que tenham sido, até agora, né, tenha sido momentos de reflexões, porque o nosso intuito sempre no Bem Viver não é trazer apenas a nutrição clínica, a produção de alimentos, nem a nutrição social, que são 3 áreas que a gente já vê muita coisa. Mas toda vez a gente tem uma ideia de trazer, de fato, temas que estão em alta, temas que precisam ser debatidos, temas que tragam, de fato, a reflexão além do que a gente vê nas universidades, além do que a sociedade acredita que seja nutricionista e sua atuação profissional. Então, eu espero que vocês estejam realmente refletindo sobre essas diversas possibilidades e que amanhã estejam aqui conosco também, novamente, para esse 3º dia e o dia do encerramento, o 4º dia, né, e o dia do encerramento. E participem, né? Se cuidem, porque a gente ainda está em pandemia. Tenham uma excelente noite, uma noite de descanso, uma noite aí de reflexão também. E até amanhã. Um beijo, Indira, obrigada, Cleia, obrigada a todo mundo que participou aqui hoje do CRN5, NET e todos os conselheiros. Beijos.